falta muita coisa para ver. Uma das coisas que eu mais... Hoje a gente olha e não vê ninguém, não tem nariz, não tem boca, não tem nada. Eu via, por exemplo, uma coisa que eu nunca pensava de ver uma casa de oração vazia como essa, e a gente vê. Isso é triste, isso é muito triste. E ainda por um outro lado, irmãos, coisas que eu, na minha meninice, quando eu ainda era bem pequeno, quando criança usava camisola, né? Eu me lembro numa cidade que eu morava, chamada Independência, em Resplendor, as pessoas tinham medo de polícia demais. E falavam medo. E um dia eu encontrei correndo, eu criança correndo, encontrei com um policial, quase caí para trás. Hoje eu vejo que as autoridades perderam o respeito das autoridades. O povo de Deus está perdendo o respeito das coisas de Deus. Isso também é uma tristeza, irmão. Eu lembrar de uma ilustração do falecido irmão Francisco Garcia, bairro Industrial. Ele contava da época também das autoridades. As autoridades que... aquele medo que tinha as pessoas das autoridades daquela época. Né? Tratava de pessoas que usavam muitas maneiras. Talvez até mesmo crueldade existia. E me lembro disso que ele contava que um soldado, tinha o seu vício de fumar, e ele caminhava para uma casa e saía mulheres e crianças correndo, deixando tudo para trás. E ninguém conseguia encontrar com aquele homem. Ele não conseguia encontrar com ninguém. Até tinha um lavrador lá lavrando, lá na sua roça, e ele com o seu animal foi devagarzinho atrás dele. E quando aquele homem viu aquele policial com aquele animal atrás dele, ele quis correr. Ele falou assim, não corre não que eu te atiro. E ele perguntou assim, o senhor fuma? Ele falou assim, eu fumo, se o senhor quiser, eu paro de fumar. Então, os homens, às vezes, com medo de alguma coisa, irmãos, ainda não preocuparam com a situação da nossa terra hoje. Não preocuparam. Preocupa muito com a circunstância, mas não preocupa com o juízo de Deus. E a igreja também está, irmãos. Nós estamos caminhando por esse mesmo lugar. Isso que foi um problema muito sério para mim. Muito sério. Eu estava ali, eu coloquei o óculos, daí eu vi ninguém tinha nem cabeça e nem mais nada, porque ele abafava e eu não via nada. Obrigado a tirar, né? As coisas, da maneira que ficando velho, uma das coisas que eu pensava também, que eu precisava de usar óculos, eu preciso. Muito bem, mas eu quero que nós meditamos nesta noite, irmãos, num privilégio que o Senhor tem nos concedido na nossa vida aqui. E eu quero ler um texto narrado em Atos dos Apóstolos 16:31 e depois Hebreus 2:3. Nós vamos ver o que Deus quer falar conosco a cada momento da nossa vida, os propósitos de Deus da nossa existência aqui. A palavra do Senhor descreve, dizendo isto, em Atos dos Apóstolos, da segunda viagem missionária de Paulo, ele descreve as palavras assim, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Vamos ler esse versículo novamente. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Hebreus capítulo 2 e verso 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Que Deus abençoe, complete em nossos corações a sua palavra. Amém. Amados irmãos, estamos diante de um quadro muito importante das Sagradas Escrituras. O propósito de Deus na vida do homem. Aquilo que muitas vezes o homem não tem levado a sério. Às vezes deixam de fazer alguma coisa, talvez por medo, mas ainda não tiveram o saber que os momentos finais da Igreja de Deus se cumprem nos nossos dias. E às vezes nós estamos passando por momentos
em que talvez nós vamos deitar e no outro dia vamos amanhecer junto ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que a igreja do Senhor será tirada dessa terra. As pessoas, ou com medo, ou com coragem, ou de qualquer outra maneira, se deixar passar essa responsabilidade, vão encontrar dificilmente aquilo que o Senhor planeja para o homem. Nós podemos meditar, irmãos, um algo importante que a palavra do Senhor descreve alto, para que o homem pudesse ficar atento a respeito do que Deus planeja na vida do homem. Ele planeja na vida do homem, planeja na vida da igreja, planeja na vida dos jovens, das crianças e todos. Deus quer que todo homem creia e arrependa e chegue ao pleno conhecimento da sua verdade. Nós podemos pensar o que é a igreja. A igreja de Deus, irmãos, é importante nós tomarmos conhecimento. A palavra igreja, ela descreve de um sentimento que diz que é um povo que foi tirado de fora ou para fora para servir. Nós estamos vivendo em momentos, irmãos, que a igreja de Deus está caminhando em momentos em que cada um olha para o seu propósito, a sua vontade, e esquece do propósito de Deus na sua vida. E nós estamos vendo, irmãos, aquilo que eu falei, coisas que eu nunca pensava ver e hoje estou vendo. E talvez não vamos chegar. Às vezes a juventude pode pegar algumas coisas que nós, os velhos, não vamos chegar a esses dias. E a importância de nós sabermos disso, irmãos, é que o mundo se passa por uma transformação. O mundo passa por uma circunstância. Talvez o mundo está acelerado para que o Senhor cumpra a sua palavra. E a palavra de Deus fala no governo mundial e nós estamos chegando a esses momentos. Então, aquilo que muitas pessoas não viram até agora, poderão perceber no futuro. Então, por isso é necessário que Deus tenha o seu propósito, para que o homem pudesse, assim, reconhecer, saber que ele vai chegar perante o Senhor, não é pelos seus méritos, não é pela sua vontade, não é pela sua capacidade, mas pelo poder e a graça do Senhor. Oh, meus amados irmãos, é hora de despertarmos do sono. A palavra do Senhor diz, é hora de nós acordarmos. É hora de despertar a nossa mente e saber assim, qual vai ser a minha posição diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que essa igreja que foi criada, a palavra do Senhor fala que ela teve mistério. E o mistério da igreja de Deus se tornou, irmãos, manifestando. Se nós olharmos desde Gênesis, a palavra do Senhor estava cumprindo cabalmente. A palavra do Senhor estava voltada, que ela ia se cumprir, quando Deus falava muitas vezes de forma em que o homem pudesse entender o seu plano sobre a humanidade. E se nós pegarmos somente o que nós olhamos na vida de Abraão, quando o Senhor chamou Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor fez isso e Abraão fez. E depois Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, olha o seu filho, teu único filho, eu quero que você ofereça para mim. Aquilo, irmão, já estava falando da igreja de Deus. Por quê? Porque era um caminhar do pai com o filho para chegar ao lugar do sacrifício, lugar do holocausto. A igreja do Senhor em mistério. Mistério quer dizer aquilo que ainda não tinha sido revelado. A igreja do Senhor vem muitas vezes passando pela mente do homem sem ser revelada. Então nós olhamos quando Abraão coloca sobre o seu animal aquela lenha e leva para o holocausto. E ele caminhando, somente o pai sabia, Isaac caminhava com ele. Até o momento em que Isaac chega, agora o Senhor falou para os seus companheiros, fica aqui até que eu vá ao lugar para adorar convosco. Olha, meus amados irmãos, o que Deus faz? E quando a palavra do Senhor diz ali naquele texto que sai Abraão e Isaac, e eles chegando, e Isaac olha para o pai e fala assim, pai, está aqui o cutelo e a lenha, onde está o cordeiro para o sacrifício? Agora Abraão diz a Isaac, olha filho, Deus proverá para ti. E naquela hora, do Monte Moriá, Abraão coloca o holocausto, coloca a lenha no lugar,
E aquela lenha naquele lugar, quando o Senhor diz para aquele momento em que agora Isaac é deitado, ali mostra um sacrifício que ia ser feito. Era o filho único, era o pai levando o filho. É o Deus manifestando para que a igreja de Deus fosse assim. Quando Abraão agora levanta o cutelo para derramar sobre Isaac, o filho de Abraão, a palavra de Deus vem para ele: olha, não te faça mal nenhum almoço. E Abraão olha para trás e vê um cordeiro. O cordeiro de Deus já estava ali. E ele quer tomar o lugar de Isaac. Então, Isaac teve o seu substituto. Então a igreja de Deus, irmãos, nasceu dessa forma. Foi quando Deus manifestou o substituto dele, o seu filho único, para que viesse aqui, para fazer a minha e a nossa redenção. E por isso neste mundo nada tenho, nada posso aqui, porque Jesus é que é o autor da minha salvação. E é por isso, meus amados irmãos, saber que essa palavra em mistério, essa palavra gloriosa que Deus fala, que é a igreja de Deus. Então, ao falar na igreja de Deus, faz que nós sentimos na nossa alma o maior privilégio, saber que agora fomos um povo que fomos arrebatados, fomos tirados do mundo, fomos tirados dessa vida, para que nós pudéssemos louvar, adorar, glorificar ao Senhor, porque o substituto de Deus tomou o meu lugar. Então, isto que é nós pensar sobre a igreja de Deus, meus amados irmãos. A palavra do Senhor diz nas suas palavras que o mistério é aquilo que não tinha sido revelado. A palavra do Senhor vem colocando algo dessa experiência que Deus veio com o propósito do homem. Ele manifestou pelo sacrifício, o sacrifício lá nos dias do sacerdote. Então, nós sabemos que o Senhor Jesus, como sacerdote, toma o meu lugar. Ele intercede pela minha alma. E hoje, salvo por Jesus Cristo, posso glorificar a um Deus que fui chamado, fui convidado para servi-lo. Então, por isso, nessa terra, nada posso me ofuscar a minha vida. É aquilo que nós olhamos em Atos dos Apóstolos. Quando os apóstolos se sentiram bem, mesmo quando as coisas se tocavam difíceis, lá quando eram feridos pelos homens e os magistrados daquela época, mesmo presos no tronco, mas eles glorificavam a Deus, porque eles foram dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Meus amados irmãos, ninguém hoje está pronto para servir, para sofrer pelo nome de Jesus. Primeiramente, Ele quer que a sua vida seja elevada do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Olha, o Senhor fica em segundo plano. A palavra do Senhor diz assim: olha, aquele que deixar pai e mãe, não deixar pelo amor de mim, não é digno de mim. É isso que nós queremos inteirar dessa palavra. E nós podemos dizer que a igreja de Deus foi revelada na morte de Jesus Cristo. A igreja de Deus foi revelada no poder do Senhor. E eu fico a imaginar, quando, lá em Atos dos Apóstolos, quando eles estavam manifestando o momento em que a igreja, para ser inaugurada, ela foi manifestada na cruz, ela foi agora iniciada em Atos dos Apóstolos. Nós vemos quando a igreja de Deus se expandiu a respeito, quando os apóstolos tomaram as suas decisões. E é importante que estavam nações, estavam muitas pessoas ali. E estavam naquele lugar todos aqueles que moviam daquele modo que estavam vivendo ali. Até que o momento exato aconteceu em que o Senhor Jesus Cristo começa a subir. E Ele vai subindo. Ele estava deixando a sua vida messiânica, a sua vida de cruz, a sua vida que ele sofreu, a sua vida em que esteve junto com os apóstolos, momento em que ele, depois de deixar a sepultura, ele foi ressuscitado e ele estava voltando para a casa do Pai. Foi naquele momento em que os varões da Galileia começou a olhar e foi olhando para cima, olhando, e quanto mais olhavam, o Senhor subindo. A palavra do Senhor diz que até uma nuvem cobriu os seus olhos. Até que eles não puderam mais a perceber com seus olhos nus, até que naquele momento os dois varões vestidos de branco vieram naquele instante e disseram, isso está registrado em Atos 1:11, e nós podemos dizer, quando aqueles varões disseram assim: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Este Jesus que você visse subir, ele vai voltar. Então é esse Jesus que subiu no Atos dos Apóstolos, é esse que vai voltar para buscar a igreja.
Esse que vai voltar para buscar o seu povo. E qual povo que vai ser levado? É aqueles que lavaram no sangue de Jesus, é aqueles que registraram a sua vida pelo propósito de Deus. E é por isso, meus amados irmãos, é que nós sabemos que esse Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que ele foi até que uma nuvem cobriu dos olhos, e ele virá do céu até que uma nuvem abrir, a igreja irá ao seu encontro, a igreja de Deus, que reúne nesta vida, ela vai ao encontro do Senhor Jesus Cristo, ela vai encontrá-lo com ele nos ares, e vai estar com ele para sempre. Então esse mistério foi revelado na cruz de Cristo. Esse mistério da igreja de Deus foi revelado no propósito de Deus, para mudar a sorte do homem. O homem estava condenado, o pecado separava o homem de Deus, os meus pecados eram terríveis. E nós podemos observar em Isaías, quando a palavra do Senhor registra que os nossos pecados, ele nos separava de Deus. Ele encobria o rosto de Deus, até que um dia o Senhor olhou para que ninguém poderia tomar esse lugar de sacrifício, ninguém poderia fazer essa obra, mas ele olha para o seu filho, o seu amado filho, ele olha para o seu filho unigênito, e agora ele diz assim, olha, ele vai e ele agora toma essa causa, e ele vem aqui, ele faz para fazer a nossa redenção. E como que ele poderia fazer a minha redenção e a nossa redenção? Ele tomou a minha forma de carne, a minha forma de pecado. Ele nasceu de mulher e ele tomou essa causa, sofreu aqui, até o momento em que ele foi levado à cruz. E naquela cruz, ele foi ferido. E o seu ferimento, o seu sangue foi derramado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor, lá quando o Senhor Jesus estava ainda falando apenas, olha, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja do Senhor foi edificada pelo Senhor Jesus Cristo. Não existe outro. O homem quer as boas obras, quer a religião, quer ser bonzinho, quer seus estudos, tudo. Mas nada disso leva o homem diante de Deus. Ele pode ter tudo nesta vida, mas se não crer em Jesus Cristo, a palavra de Deus está condenado. Está perdido, e ele vai ser perdido eternamente. Eu fico pensando, meus amados irmãos, em que nesta vida, nessa terra aqui, enquanto as pessoas se vivem pelas suas autoridades, vivem talvez por governos e autoridades e mais autoridades, mas um dia todos terão de comparecer perante o juízo de Deus. Todo homem. Ele pode ser prefeito, pode ser governador, pode ser presidente de todos. Ele pode ser um homem de muitas famas dessa vida, mas ele vai ter que dobrar os seus joelhos perante o Senhor, porque naquele dia todos terão de dar conta diante do Senhor. E será, meus amados irmãos, que eu na minha vida não vou ter que chegar perante o meu Senhor. Não, mas o Senhor Jesus Cristo levou a nossa causa. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o que, no seu nome, pelo seu sangue, nos purifica de todo o pecado. Então, por isso, quem não quer comparecer perante Deus, para que Ele dê conta do seu juízo, ele precisa crer no Salvador. Ele precisa fazer parte da noiva do Senhor Jesus, a igreja de Deus. Então, por isso, meus amados, a salvação que estamos falando, é um livramento que o homem tem dos seus pecados. Ele é livre da condenação eterna. Ele é livre do pecado que faz separação dele e Deus. Nós olhamos disso, a palavra do Senhor diz, em Romanos, relata as palavras que diz, porque todos pecaram. Não falar que é uma classe, não. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando Deus olha para mim, Ele vê que eu sou pecador. Ele sabe que os meus pecados separam a sua vida. Mas quando Ele olha, Ele vê a expiação que o seu Filho fez na cruz. E aquela expiação que Ele fez na cruz, Ele olha para mim e Ele não vê mais os meus pecados, porque Jesus Cristo perdoou. É isso que a palavra de Deus nos fala. Nós olhamos em 1 João 1,9. É isso que as verdades que a palavra do Senhor nos diz. Nós alcançamos, meus amados irmãos, o privilégio dessa redenção, desse amor do Senhor. É grande esse amor. Então, por isso, é para desviar a nossa mente desse mundo. É para não olhar para esse mundo nas suas orgias. Esse mundo caminha para o pecado e para o mal, mas a igreja de Deus tem que caminhar, seguir
caminhando para a eternidade. E é por isso que a palavra do Senhor nos dá este privilégio, que no calendário de Deus a palavra diz que aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, estes vão ser lançados no lago de fogo. É por isso, meus amados irmãos, que nessa noite nos sentimos essa felicidade de falar que Jesus é Salvador. Jesus, quem crer em Jesus tem a vida eterna. Quem crer em Jesus nunca mais verá o sofrimento eterno, porque ele livra o homem da condenação eterna. Então, por isso, é uma necessidade que o homem precisa. Uma das coisas que o homem precisa é confessar a Jesus. Se ele não confessar a Jesus, está perdido. Ele tem que reconhecer que os seus pecados separam de Deus. O advogado dessa terra é diferente do Senhor Jesus Cristo. Quando o homem planeja um crime nessa terra aqui, ele chega, procura um advogado e o advogado fala com ele: você tem que provar que você é inocente. Você resiste por sua legítima defesa. Você fez dessa forma. Mas para o Senhor Jesus não é assim. Aqueles que querem chegar para o Senhor Jesus, ele tem que reconhecer que ele é pecador condenado e o Senhor Jesus toma a sua causa. É o advogado junto a Deus que deve ao homem o privilégio de ele gozar a paz com Deus. E é por isso, meus amados irmãos, que é necessário que o homem arrependa dos seus pecados. Se ele não arrepender, inutilmente é a sua vida aqui. Para isso nada mais serve. O homem quer procurar os seus direitos de uma forma ou de outra. Mas eu quero saber como é que ele vai encontrar o juízo de Deus. E é por isso que é necessário que ele tenha uma mudança de pensamento. Se ele não mudar o seu pensamento, a sua vida, de maneira nenhuma ele terá. É por isso que a palavra de Deus diz que a conversão é mudança de vida. A conversão é mudança de atitude. A conversão é mudança de caminhada. Agora ele tem um novo destino. Ele larga de ser uma velha criatura para ser uma nova criatura. Ele larga de ser criatura para ser filho. É isso que a palavra de Deus nos dá o privilégio. Meus amados irmãos, é um começo de um bom relacionamento com Deus. Olha, o homem precisa ter o seu relacionamento com Deus voltado para todas essas coisas. E é por isso que nós vemos. Ele precisa perseverar na sua confiança com o Pai. Ele precisa ter uma ordem objetiva de obedecer ao Senhor. Ele precisa saber que ele agora é herdeiro do reino de Deus. E é por isso, meus amados irmãos, que a importância desta noite é que nós tenhamos o conhecimento. O que o Senhor tem para a minha vida? O que eu posso fazer para louvar ao Senhor? Qual a maneira que eu vou viver aqui? Então é interessante nos colocar diante desse privilégio para saber do propósito de Deus para conosco. Um dia teremos que encontrar, teremos face a face. E o que nós olhamos? Nós olhamos a palavra de Paulo na sua segunda viagem missionária. Ele agora chama, ele naquele momento em que estava preso com os pés no tronco, momentos de dificuldade e sofrimento, talvez é pior do que essa pandemia que está aí. Essa pandemia, o homem talvez precisa andar somente com colocar alguma máscara no seu rosto, mas naquele dia ele estava com os pés nos troncos e uma quaterna de soldados estava ao seu redor, até que o Senhor também chama para que ele pudesse dar o seu último momento diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que ele agora, quando o carcereiro ficou apavorado, quando a morte estava chegando perante ele, ele viu que, pensando que os presos teriam fugido, os presos foram soltos naquela hora. Mas Paulo disse assim: olha, não temas. Não temas. Olha, meus amados irmãos, o que vamos fazer? Ele disse: olha, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele crê no Senhor Jesus, será salvo. É a palavra, irmão, crer. Se ele não crer, não tem vida eterna. Então, aí agora vem o escritor aos Hebreus, que escreve olhando para Jesus. O escritor aos Hebreus coloca fixado o olho do Salvador. Ele coloca o privilégio daqueles que crêem no Senhor. Ele agora abre os seus olhos para referir a respeito dessas palavras. E ele diz nesse texto, relatando da seguinte forma: olha, como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? A salvação de Deus, meus amados irmãos, é grande.
A salvação de Deus é poderosa. A salvação de Deus é para aqueles que creem. A salvação de Deus dá ao homem o privilégio dele ter uma vida consagrada com o Senhor. E é por isso que eu quero dizer nesta noite, esse privilégio de saber que a igreja de Deus foi aquilo que o Senhor planejou para que aqueles que fossem chamados para servir, fossem chamados para viver uma vida nova, foram chamados para ser nova criatura, foram chamados para serem herdeiros do trono de Deus. E que Deus nesta noite possa nos dar a felicidade, o gozo eterno de caminhar nessa vida até o dia em que o Senhor vier. Talvez chegue no dia 23 de novembro de 2020, o Senhor chega. Ou talvez antes de passar da meia-noite, o Senhor vai buscar a tua igreja. É isso, a igreja do Senhor está por um fio a sair daqui, irmão. É hora de despertarmos do sono. É hora de colocar a nossa vida no altar de Deus. Olha, meus amados irmãos, quantos irmãos que poderiam estar aqui não estão. Talvez dormindo, é isso que Paulo diz lá no capítulo, lá em Efésios, assim, é hora de despertarmos do sono. Olha, e o Senhor vai te esclarecer. É isso que a palavra de Deus chama para esta noite. Olha, o Senhor Jesus tem algo importante. Quando o Senhor voltar, eu estarei com Ele para sempre. Eu quero ver aquelas marcas que marcaram as suas mãos, aquelas marcas de cravos terríveis que foram pregados nos seus pés, aquela coroa de espinho terrível que foi dado para a minha redenção. Glória, glória ao nome do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta noite. Amém.